Bom, os negócios são racionais e ao mesmo tempo especulativos. Porquê que eu falo disto? Porque nós sabemos que é necessário números para garantir que o negócio cresce. Mas ao mesmo tempo, quando estás a iniciar, tu não tens noção do que é que vai acontecer. Ok? E por essa razão, este episódio que eu vou falar hoje, e aproveitando este local para fazer também em direto, vou-te falar de porque é que os negócios têm que ser racionais e não deixar que as suas emoções interfiram. Nós sabemos, e isto é uma experiência que eu tenho vindo a acumular neste último ano e principalmente nestes últimos meses intensivos, e este último trimestre do ano 2020 tem sido incrível, em que eu tenho acumulado experiência de empresários e as suas equipas tomarem decisões baseadas na sua parte emocional. Ou seja, nas suas emoções. E as emoções são os que nos tramam. Então, porquê é que os negócios fecham? Porquê é que o desemprego aumenta? Porquê é que as pessoas continuam a ganhar o mesmo ou até menos ao longo dos anos? Por causa das emoções. Não conseguem tornar racional algo que é muito racional, que são números. Os negócios são números. Eu ontem assistia, ou terminava uma formação que eu tinha feito, tinha tido uma unidade curricular no MBA de gestão de projetos. E ontem terminei uma rota de aprendizagem com mais de 20 horas. E a última parte da aprendizagem foram 2 horas sobre finanças. Okay? Só sobre números. Okay? Falou-se muito de números e atenção, um empresário não tem que ser perito em números. Tem que usar os números a seu favor para poder decidir. Tal como um chefe de equipa, tal como alguém que trabalha numa empresa. Ok? Tem que ser perito em reconhecer números e saber exatamente quais é que precisa de conhecer. Ok? Para poder basear as suas decisões de modo racional. Vou-te dizer que 90% das nossas decisões ao longo do dia, 90% delas, são irracionais. São de hábitos que nós adquirimos, que tu adquiriste, que eu adquiri, e que depois nos levam a tomar decisões irracionais. Porque se tudo o que tu tomas decisões fossem racionais, tu esgotavas a energia em menos de 1 hora. Ou seja, ao fim de 1 hora tu terias que comer um boi, ou equivalente a um boi, para poderes tomar decisões. Então, por esta razão, é que os negócios são racionais. E vou-te dizer que, como eu te disse, a parte racional são os números, a parte especulativa são aquilo que tu defines como projetos e planos. Ok? E vou-te falar destas duas diferenças e vou-te falar pessoalmente 3 passos para te ajudar a tu tornares o teu negócio e o teu trabalho racional. Por exemplo, se fores trabalhar por conta de outrem, como é que tu podes crescer no organograma e empresário, como é que tu podes fazer crescer a tua empresa. Okay? São para estes dois tipos de pessoas. Ou seja, se trabalhas, deves trabalhar numa empresa. Se trabalhas por conta própria, és freelancer, ou como os brasileiros dizem, freela, e sei que precisas de crescer. E é isto. E se estás numa destas duas situações, este episódio é para ti. Ok? Então, falando de enquadramento em termos de racional relativamente aos negócios. Deixa-me só ajustar aqui isto para não cair. Ok. Acontece. Quem tá ao vivo acontece. Bom, em termos de negócio, o que é racional? São os números. Ou seja, no final do mês, o que conta é o que tu vendeste, é o que está faturado como lucro e é o que está na tua conta bancária. Ou seja, chama-se a faturação, lucro e fluxo de caixa. Isto no final é o que vai dar valor à tua empresa. Okay? Isto é o que conta. A partir destes números, tu tomas decisões. Okay? Obviamente que os empresários odeiam olhar para demonstrações de resultados, odeiam olhar para balanços e balancetes. Porquê? Porque dói na alma. Porque muitas vezes nós temos a tendência de achar que se pusermos a verdade de lado, não é? As coisas vão mudar e não mudam. Okay? Tens que olhar para os números. Esta é a parte racional para tu tomar decisões. E qual é então a parte especulativa ou irracional? É tudo o que tu inicias como projetos, como objetivos, como uma inovação que queres implementar no teu negócio ou que alguém da tua estrutura, da tua equipa te deu ideia para tu poderes implementar e que tu achaste uma boa ideia. Nada como ter equipas que nos fazem isto e que têm intraempreendedores que nos ajudam a crescer no negócio. Ok? Mas
esta é a parte irracional, que tu não tens a noção do que vai acontecer, é parte de futurologia. Tanto que há um termo de economia, que é a economia irracional, que é basicamente quando tu planeias um projeto, tu sabes que há metas a atingir ao longo do projeto, mas tu sabes que no final tu não sabes exatamente se vais atingir aquilo. É ao longo do caminho que tu vais descobrindo se aquilo que tu projetaste é real ou não. Okay? Então esta é a parte irracional. Então, como é que nós trabalhamos isto? Imaginando que tu começas agora no mercado de trabalho. A maioria das tuas decisões nesse momento vão ser irracionais. O que é que te vai ajudar? É que na empresa que tu entres, se ela tem manuais de utilizadores, ou manuais de funções, ou manuais do colaborador, como eu costumo dizer, podes usar um destes 3 nomes, como tu quiseres chamar, e a empresa tem bem definidos os seus valores e diz-te exatamente para onde é que a empresa caminha, que é a visão. Ok? E dentro daquilo que é os valores da empresa mais os teus valores pessoais, se há um encaixe, se há um casamento, e não tem que ser todo 100%, mas tens que te enquadrar nisto. Se há esse casamento, então estás a começar. É a parte racional do teu começo de trabalho. Depois a parte racional é quando tu traças objetivos dentro daquilo que é o grande objetivo da empresa. Nós sabemos, em média, aproximadamente 80% dos objetivos que nós traçamos não são cumpridos. Ok? E então, esses 80% vão-te servir de base para tornares tudo o que é irracional e irracional, tudo o que é inconsciente e aquilo que tu fazes porque são os teus hábitos, é irracional, porque a partir daí vais ter o que se chamam métricas. Vais ter formas de medir aquilo que não consegues medir numa fase inicial. Okay? Isto, por exemplo, num trabalho, quando começas a trabalhar por conta do outro. Ao fim de algum tempo, começas a criar o que se chamam as métricas para tu saberes exatamente como é que vais atingir cada objetivo que te propões. E o que é que acontece ao ser humano? Esta é a parte inconsciente e de defesa do cérebro. É que o ser humano tem medo de traçar objetivos ambiciosos porque não sabe como é que vai chegar lá. Okay? Esta é a parte irracional. E depois é a parte irracional do medo que nos impede de fazer coisas. Okay? Mas lá está, tal como tu és trabalhador por conta do outro, tal como tu és empresário no meio individual ou freelancer, ou vulgo recibos verdes, tal como tu és empresário como organização, uma destas 3 situações vai ter sempre em conta a tua parte irracional. E a parte irracional são os hábitos que tu criaste. Okay? Ou seja, tudo aquilo que tu atinges todos os dias tem a ver com hábitos que tu tens todos os dias. Okay? Então, a parte irracional vai interferir e muito nas tuas decisões diárias, na parte racional. Então, como é que se trabalha isto? Como eu te disse, é pegares, voltando outra vez ao início, estás no início de um projeto, ou estás no início de um emprego, ou estás no início de uma empresa. Vais traçar o que se chama o plano. Okay? O planeamento não é só objetivos, é depois de demonstrares com um manual de instruções. O plano eu costumo dizer que é um manual de instruções, em que tu vais definir exatamente o que é que vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito e, e qual é o resultado que tu esperas. Okay? E esta é a parte especulativa. Tu não sabes qual vai ser o resultado. Okay? Quem te disser que isto, se aplicares assim, vais ter estes resultados, ou é louco ou está-te a mentir. Okay? Porquê? Porque eu tenho 3 pessoas diferentes a fazer as mesmas coisas e as 3 vão ter resultados diferentes. E isto é uma verdade universal. Okay? O resto são as nossas verdades. Ou seja, vai depender muito de como é que tu consegues planear na primeira fase. Isto falando da parte especulativa. Então, quando é que o jogo se torna racional? É a partir do momento que tu traças um primeiro plano. Já tens métricas, já tens números. Os números aqui são muito importantes. Eu sei que o pessoal odeia números e foge dos números. Mesmo os contabilistas que adoram números na teoria, na prática também fogem deles. Mas, tirando essa situação, em situação normal, é os números que te vão tornar as tuas decisões racionais. Ou seja, tu não tens de ser um financeiro, tu não tens que compreender os números ao pormenor, mas uma coisa eu te digo, tu tens que, no mínimo, saber olhar para os números certos. Okay? E aqui aplica-se à demonstração de resultados, ao balanço, ao fluxo de caixa e à demonstração de lucro. Okay? A demonstração dos resultados, a faturação, o lucro são números teóricos, o que conta é o dinheiro que está na tua conta bancária. Há um exercício que um mentor meu uma vez me ensinou e que eu todos os dias olho para ele, mesmo sabendo
às vezes que não está a acontecer nada, que é olhar todos os dias para a conta bancária. Todos os dias, de manhã olho para a conta bancária e no final do dia olho para a conta bancária. Para perceber o quê? Para ver o dinheiro que saiu e o dinheiro que entrou. Okay? E por vezes não acontece nenhum movimento porque eu não fiz as coisas certas para haver movimentos. Okay? Mas é importante que tu faças exercício. É um exercício, parece autopunitivo, mas não é. É de realidade. É o chamado à realidade. Ok? Pronto, então eu vou-te falar de 3 passos de como trabalhar a parte especulativa, ou seja, a parte de tu iniciares um projeto, de tu traçares um plano, de tu traçares o início de algo e a parte racional, ok? E como é que tu trabalhas ambas as partes para o teu benefício, sejas empregado por conta de outrem, sejas freelancer ou empresário em nome individual, ou vulgo recibos verdes, sejas já empresário com uma organização montada, mesmo que estejas cá há 20 anos e que estás a ter problemas de crescimento na tua empresa porque estás a tentar fazer as coisas que sempre fizeste e agora as coisas não funcionam dessa forma. Ok? Então, os 3 passos são: o primeiro, eu vou-te dizer já rapidamente, depois vou-te explicar cada um. É o conhecimento, é o networking e é a alocação do tempo. Ok? A tua alocação do tempo. Okay? Então, vamos falar de cada um deles. O primeiro passo é o conhecimento. Tal como eu te disse no início deste episódio, eu falei-te que ainda ontem eu acabei uma jornada de mais de 20 horas de gestor de projetos e gestor de os que chamam supply chains. Normalmente os supply chains são atribuídos a empresas com fábricas, com isso tudo, mas isso é uma mentira. Ou seja, são atribuídos a produtos, mas não é só a produtos, é serviços também. Ou seja, um serviço também tem toda uma logística, ok? E então eu tinha tido essa unidade curricular e até foi muito fixe no MBA. Tinha tido uma unidade curricular muito intensa, muito pesada de gestão de projetos. Na altura até fomos desafiados a criar um projeto de início, com um cronograma, com atividades-chave, com tudo, numa empresa real. Okay? Isso foi bastante prático. No entanto, isso já passaram 3 4 anos, desde que eu fiz essa gestão desse projeto. Foi bem implementado, descobrimos as pessoas que eram necessárias para implementar o projeto, isso tudo foi muito giro. No entanto, o conhecimento passado que não praticado passa a ser não conhecimento. Então tu tens que estar constantemente a atualizar-te. Okay? E aqui vem outra vez o plano, que é, aqui é muito racional, é todos os dias definires quanto tempo é que estás a alocar o teu tempo, e já vou falar da alocação de tempo, para aprenderes. Então eu decidi que todos os dias eu tiro 2 horas do meu dia para aprender uma coisa nova ou algo que eu já sei fazer, mas para ouvir na voz de outra pessoa. Okay? Principalmente outras pessoas que trabalham exclusivamente com isso. E então é o que eu tenho feito todos os dias. Todos os dias eu dedico 2 horas por dia para aprender ou para refinar o meu conhecimento. Okay? E eu recomendo que faças o mesmo. Porquê? Porque isto permite-me não só reconfirmar aquilo que eu sei, permite-me afinar aquilo que eu sei, mas permite-me também ajudar empresários, empreendedores e as equipas através do projeto Total Performance for Business. Porquê? Porque eu vou aumentando os meus conhecimentos e vou aplicando na prática. Primeiro aplico na minha empresa e a seguir aplico nos meus clientes. Okay? Isto é o primeiro passo que tu tens que ter para tornares um negócio especulativo num negócio racional. Ou seja, e tornares o teu trabalho especulativo num trabalho racional. E transformares o que és de freelancer especulativo em algo racional. Okay? O segundo passo é networking. Fala-se muito de networking hoje em dia. Fala-se muito de... E é uma palavra muito chique. Okay? Agora as palavras em inglês são muito chiques. Product Manager, networking, Plan Management, okay? Coisas deste tipo. Não, o networking não é mais do que relacionamentos. Okay? Relacionamentos. Há aqui uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que as novas tecnologias, tal como eu estou aqui agora a falar contigo, permite-me chegar a milhares de pessoas rapidamente. Okay? Mas isto não é relacionamento. Okay? No entanto, esquecemos de um pormenor muito importante, que é as ligações, os bonds. Okay? Vou usar palavras inglesas também para ser chique. As ligações com as pessoas. É isto que faz com que as pessoas tenham confiança em ti, que tenham confiança em mim, que tenham confiança nos outros. É o relacionamento que nós criamos. E o networking é isso. Ou seja, eu vejo muito, há um exercício que eu adoro fazer, eu já partilhei isto, que é ver os processos de recrutamento de várias empresas. Okay? Mais uma forma de aprendizagem, lembra-te, o primeiro passo. E há uma coisa muito gira, é que as pessoas acham que basta mandar uns currículos e está feito. Pois, é erradíssimo. Quando eu mando, imagina, eu quero trabalhar na Deloitte, eu mando um currículo para a Deloitte, ok?
E eu não posso esperar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir procurar se eu tenho alguém que trabalha na Deloitte, ou alguém que faz parte do processo de Deloitte, ou alguém que conhece alguém que trabalha na Deloitte. Isto é o networking. Então eu vou começar a falar com a pessoa, vou começar a conhecer a pessoa, vou criar uma relação e ao mesmo tempo vou ajudar e vou mostrar de uma forma ao longo do tempo porque é que eu seria uma boa valia para a Deloitte. E isto aplica-se para qualquer coisa. Imagina que queres trabalhar na padaria portuguesa. É a mesma coisa. Primeira coisa, procurar alguém que trabalha na padaria portuguesa. Se não procura alguém, procure alguém que conheça alguém que trabalha na padaria portuguesa. Como é que tu fazes isso? Ok, vou dar um exemplo muito simples. Há uma rede social que se chama LinkedIn. O LinkedIn é uma rede muito gira que permite conectar profissionais com profissionais. As pessoas pensam que é uma rede de recrutamento. Também é. É um dos objetivos. Mas é mais que isso. É uma rede de profissionais para profissionais. Okay? Onde tu vais encontrar profissionais de todo lado. Queres trabalhar na Delta? Ok. Procura um especialista de recursos humanos da Delta. Procura alguém que seja das vendas da Delta. Procura supervisores da Delta. Procura diretores da Delta. Okay? Vê. O LinkedIn basta pôr lá em cima Delta, por exemplo, na barra de pesquisa, e vais encontrar as pessoas. A seguir, vais ver as conexões dela. E vais ver que, se calhar, o mundo é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno que vais encontrar alguém que tu conheces. Okay? Começas a falar com essa pessoa e nem que faças uma ponte de ligação com a pessoa que tu não conheces, mas que trabalha lá e que conhece a pessoa que tu conheces. Consequência disso, vai-te pôr em vantagem perante a tua concorrência para o cargo. Okay? Outro exemplo. Imagina que és freelancer e começas a trabalhar. Vou dar dois exemplos para ser mais prático. És enfermeiro e és freelancer. Okay? E queres fazer domicílios. E começas a trabalhar. Fazes o teu primeiro domicílio, porque trabalhas em um hospital, consegues o primeiro cliente, consegues o segundo cliente. Como é que tu vais aumentar a taxa de clientes? Networking. Como? Okay? Primeiro passo. Pegar nas pessoas que tu ajudaste e elas vão-te recomendar outras pessoas. E porquê é que devem recomendar? Isto é networking, atenção. Porquê é que elas devem recomendar? Porque isto é uma venda. A partir do momento que tu és recomendado de forma qualificada, garantes que o outro lado em que tu foste recomendado vai aceitar rapidamente aquilo que tu tens para entregar. Logo. Okay? Depois, encontrares outras pessoas que, por sua vez, têm pais, avós que vão precisar do teu serviço. Com o tempo, com as relações, eles vão se lembrar de ti. Okay? Vou-te dar outro exemplo. Imagina que tu és gestor de tráfego em marketing. Agora é uma profissão que está a crescer muito. Como é que tu provas a um empresário individual, a uma empresa, que tu és a melhor solução para essa empresa? Recomendações. Ok? Começa, se calhar, em primeiro, a ajudar alguém que tu conheces, que esteja nas situações de empresário, ou alguém que trabalha por conta de outro e está a lançar o seu negócio e precisa de ajuda na gestão de tráfego. Então tu, como gestor de tráfego, fala com ele e faz de graça. Cria prova social. Cria relação. Essa pessoa, por agradecimento e por reciprocidade, é uma das leis mais importantes do mundo, a reciprocidade, okay? Vai-te recomendar a outras. E é assim que tu começas a chegar a mais pessoas. Okay? O segundo ponto, ou o segundo passo, networking. Okay? E depois a partir daqui começas a tornar racional. Porque tu sabes que estes passos vão gerar este resultado. O resultado é a parte racional. Okay? E o terceiro é a alocação do tempo. A alocação do tempo é o tempo que tu dedicas a cada atividade. Eu já falei disto em produtividade, já falei disto em gestão do tempo, porque a produtividade não é mais do que gestão do tempo. Okay? Já falei disto várias vezes e nos planeamentos, por isso é que o plano é importante. Lembra-te, o plano é sempre especulativo até teres números. Quando tu decides fazer alguma atividade, tens que dedicar-te às atividades que mais dinheiro geram. Ok? E dou-te um exemplo. Imagina que tu agora começas a trabalhar como, deixa-me pensar, gestor de projetos. E vais para uma grande empresa. Ok? Achas que tens as condições e concorres e até tens a sorte, porque é preciso sempre sorte neste processo, lembra-te sempre disso, a sorte faz parte deste processo, é a parte que tu não controlas, tu podes controlar alguns passos, mas a parte que tu não controlas é a sorte. E a sorte é necessária. E a sorte também procura-se com o networking do segundo passo que tu vais criando. E com o conhecimento que tu vais criando ao longo do caminho e que vais demonstrando. Ok? E então, imagina esta situação.
tu decides ser gestor de projetos e queres ser freelancer como gestor de projetos. Então o que é que tu vais fazer? Vais-te apresentar a outras pessoas que querem lançar negócios, que têm negócios e que precisam de, ao longo do tempo, ter um objetivo cumprido. Okay? Então, a primeira coisa que tu tens que fazer é mostrar a outros que és capaz disso. E depois vais alocar o teu tempo. Quanto tempo é que vais dedicar para cada potencial cliente que tu irás ter? 1 hora, 2 horas por dia? Okay? E isso é importante estar planeado. E a partir desse momento fazes isso nesses períodos. Depois, para além disso, o que é que tu vais ter que criar? Se estás sozinho, vais ter que criar o teu marketing, vais ter que criar a tua área comercial, vais ter que criar as tuas vendas. E a área comercial inclui marketing e vendas. Vais ter que ter conhecimentos de gestão, vais ter que ter conhecimentos de liderança. Porquê? Porque para dares o passo seguinte, vais ter que ter estes conhecimentos. Volta outra vez à parte do conhecimento. Ou seja, dentro do teu tempo todo da alocação de tempo, tens que alocar um tempo para aprenderes, todos os dias. Okay? Não comeces de forma a dizer, hoje vou aprender 4 horas. Não, isso não vai resultar. Começa com 15 minutos. Começa com 20 minutos. Eu vou-te dizer que há muitas formações neste momento estão montadas por blocos de 10 minutos. Em que tu aprendes aqueles 10 minutos, podes fazer 2 blocos de 10 minutos. Imagina uma formação de 2, 3, 5 horas. Todos os dias fazes 20 minutos. Começa por aí. Cria esse hábito. Okay? A alocação de tempo é um hábito. Depois, o segundo exercício que eu te recomendo que tu faças, sejas trabalhador por conta de outrem, sejas freelancer, sejas já empresário com uma organização. Cria um organograma. Se fores trabalhador por conta de outrem, vai buscar o organograma da tua empresa. Vê onde é que tu estás alocado nesse organograma. E vê o que é necessário para tu poderes subir. Okay? Tu estás alocado no organograma, vai ver quais são as tuas funções. Isso é um exemplo. Por isso é que eu recomendo que todas as pessoas que queiram ter um negócio trabalhem por conta de outrem primeiro. Mas aproveitem o trabalhar por conta de outrem, para além de executarem a sua técnica, para aprender estas coisas. Okay? E uma das coisas que eu recomendo que tu olhes é para o organograma da empresa que tu estás. Como é que tu foste alocado nesse organograma? Porque aí vai-te dar muitas pistas para tu poderes perceber que tu foste alocado como técnico num determinado tempo, 8 horas por dia, por exemplo, para fazeres aquela função. E dentro das tuas funções tens várias subfunções que tens que executar todos os dias. Okay? Se fores freelancer, o teu organograma és tu mesmo. E depois, se fores empresário, tens um organograma já diferente em que tu te alocas em algum sítio. Qual é a realidade? É que a maioria é isso mesmo. Às vezes, a nossa empresa somos só nós mesmos. Mas é importante que tu tenhas um organograma que tu te aloques em todas as posições. E então, dentro do organograma, tu começas a decidir que 1 hora eu vou ser o gestor. Na outra hora eu vou ser o técnico, por exemplo, de reprodução de vídeos, da parte do design criativo e da parte comercial. Atenção, se estás numa fase em que tu és sozinho numa empresa, que tu és um freelancer e que estás a iniciar um negócio, tu tens que passar a maior parte do tempo na área comercial, ou seja, marketing e vendas. Okay? A maior parte do tempo tem que estar aí, que é onde normalmente as pessoas fogem, porque é onde traz o maior resultado numa fase inicial. Okay? Depois tens que ser a senhora da limpeza. Ou o senhor da limpeza, não usar isto por géneros. Tens que ser a secretária ou o secretário para tratar a parte burocrática. Okay? Isto numa fase inicial dos freelancers, eles têm que ter um organograma, que eu chamo um organograma real. E aloca tempos para cada área. Por exemplo, ainda agora entrou aqui neste episódio o Rui Pedro Alves. O Rui Pedro Alves é um gestor e é empreendedor, porque às vezes o gestor ou empresário e empreendedor são duas personagens diferentes. Ele consegue ter essas duas características, felizmente. Em que eu já fiz um episódio com ele. E há uma coisa que ele conta muito da sua história da Rupial. Quando lançou, é quando ele lança a empresa, a primeira pessoa que ele se alocou como desenvolvedor de software ou software developer, foi ele mesmo. Ele era o gestor e ao mesmo tempo era o desenvolvedor de software. Okay? E ele alocou o seu tempo, a maior parte do tempo, a desenvolver software. Uma parte, ou seja, 40% do seu tempo a desenvolver software, 40% do seu tempo na área comercial e 20% a ser gestor. Okay? E esses 20%, que são muito importantes, é que geram resultados na empresa. Okay? E ele alocou isso, e o Rui conta muito bem no episódio, que é o episódio 6 do Real MBA, ele conta muito bem essa história, epá, e vale a pena ver esse episódio. Ok? Isto para te dizer o quê? É importante que tu tenhas esse organograma. Mesmo que nunca queiras crescer, é importante que tu tenhas. Porquê? Porque a alocação do tempo vai definir a produtividade. A produtividade vai-te dar números racionais. É aí que tu tornas o teu negócio, tornas o teu emprego ou tornas a tua empresa de forma racional. Ou seja, como eu disse de início,
eu aqui não te ia explicar muitos comos. Dei-te alguns comos e ia-te explicar o que é a diferença de ser. Porque é que os negócios são racionais e ao mesmo tempo especulativos. Ok? E tudo o que eu te passei passam por estes 3 passos inicialmente. Se tu iniciares nestes 3 passos, já estás no bom caminho. Espero que esta informação te ajude. Espero que possas, depois, com os outros episódios todos do Real MBA, juntar as peças do puzzle, que o ter um negócio, trabalhar por conta de outrem, ou ter uma empresa, que são conceitos completamente diferentes, são peças de puzzles que se vão juntando. Uma organização é um puzzle completo que nunca está completo. Okay? Nunca, mas nunca mesmo, um negócio está acabado. E, para terminar, acabo com isto, porque é que há muitas pessoas e o empreendedorismo tornou-se uma moda? Porque, de facto, é um dos 3 pilares para atingir a liberdade financeira, desde que bem aplicado. A liberdade financeira não se atinge numa semana, num ano, em 10 anos. Muitas vezes demora mais tempo que isso. Okay? Por isso é que eu falei do que se chama, do que se trata da marca pessoal versus marca profissional. Muitas vezes um dos pilares da marca pessoal ou marca profissional é a persistência e consistência. E em qualquer situação destas é importante seres persistente e consistente. Persistente no quê? Em fazer acontecer. Consistente no quê? Em continuar a fazer. E a persistência e a consistência é que vão garantir que tu tenhas resultados. Seja na aplicação do conhecimento e aumentar os conhecimentos, seja no aumento dos relacionamentos de networking, seja na alocação do tempo que te aumenta a produtividade. E leia-se produtividade como resultados palpáveis no final do mês, que é dinheiro na conta bancária, o fluxo de caixa. Ok? Pronto. Sendo que os negócios são um dos 3 pilares, os outros pilares é o investimento ativo, ou seja, por exemplo, trading, day job trading, e o investimento passivo, que são a bolsa. E mesmo assim não é completamente passivo, porque tu tens que ir analisar antes de comprares. Ok? Ou capitalização de investimentos no banco com PPRs, com outras coisas, com ações de juros compostos. Existem múltiplas fontes. Mas os negócios são um dos 3 pilares da liberdade financeira. E posso-te garantir que se tu fizeres estes passos que eu te disse, eu não te expliquei como, dei-te alguns exemplos, mas se tu aplicares os 3 passos que eu te disse, vais tornar tudo o que tu fazes racional, okay? Porque as tuas decisões são racionais. Terminando este episódio, e uma frase que o Rui Pedro Alves disse num dos nossos episódios aqui do Real MBA é: para tomar decisões tens que tomar uma decisão racional. Quando é que tu tomas decisões? Quando tu estás numa fase que se chama fase de estado, em que tu estás, já tens todos os números analisados, tens todas as perspectivas económicas analisadas e tomas uma decisão. Nunca tomas decisões quando estás altamente eufórico ou altamente deprimido. Porquê? Porque vai correr mal. Okay? Obrigado por o teu tempo. Espero que te acrescente valor. Quer que compreendas que esta parte é muito racional. Há uma parte especulativa. Lembra-te disso. Mas a especulação não é mais do que o início de um projeto. A parte racional advém do caminho. Okay? Tenha um excelente dia e vemos no próximo episódio.